Característica de um anel, seção 1.3, bem, definição. Seja um anel, suponhamos que para algum n maior do que zero e para algum a pertencendo a A, verifique-se a igualdade de n vezes A. Então lembrem-se do início da aula de hoje, né? A gente começou justamente fazendo o quê? Fazendo A mais A mais A. No nosso caso, como a gente estava falando em Zn, então era a barra mais a barra mais a barra. E a gente argumentou, né? A gente disse que se tiver m parcelas, então o que você tem aqui é o que a gente definiu depois, que é o m vezes a. E que isso pode acontecer de dar zero no caso do Zm, né? Pode não, vai sempre dar zero no caso do Zm, se a quantidade de parcelas for exatamente n, né? Então, verifica-se a igualdade de n vezes a, que ele está usando n, a gente usou m, né? Onde zero é o zero do anel. Então, existe um menor inteiro estritamente positivo R, tal que R vezes A igual a zero. Qualquer que seja o A pertencendo a A. Esse inteiro R é chamado característica do anel A, indicado por C de A. Então, se ao contrário o anel A possui pelo menos um elemento A, tal que n vezes A é diferente de zero, qualquer que seja o inteiro estritamente positivo n, ou seja, se eu não consigo somar e isso dá zero, onde zero é o elemento neutro do anel, se eu não consigo fazer isso, então a gente diz que a característica do anel é zero. Então, se existir o menor inteiro tal que R vezes A é zero, onde zero é o elemento neutro do anel, se ele existir, a característica é ele. E se ele não existir, nem que seja para um único elemento, existe para quase todos os outros, mas existe um elemento em que isso não acontece. Então a gente diz que a característica do anel é zero. Então, por exemplo, se você pensar no conjunto dos números reais, não existe nenhum número real diferente de zero que você saia somando e um dia o resultado dá zero. Portanto, como esse elemento não existe, como não tem esse número n de vezes para você somar, tal que isso dê zero, então a gente diz que o conjunto dos números reais é um conjunto que tem característica zero. É exatamente o que ele está dizendo aqui no exemplo 37. Eu falei de R, mas isso também é verdade em C, em Q e em Z. A característica desses anéis é zero. São anéis e são mais que anéis, são corpos, né? Então, a característica desses corpos é zero. Pois, se m for diferente de zero, então m vezes 1, que é igual ao próprio m, e, portanto, m vezes 1 não vai ser zero. Ele pegou o 1 aqui como soma, porque, na verdade, se você quiser verificar a característica de um anel, basta você sair somando o 1, né? Se você pegar, por exemplo, como a gente pegou o exemplo em Z6, lembram lá no Z6, né? Foi o primeiro exemplo da nossa aula de hoje. A gente pegou em Z6, eu comecei com o número 3. Aí mal eu comecei a somar, 3 barras mais 3 barras. No Z6 já deu zero. Mas eu posso dizer então que a característica do Z6 é 2? Não, não posso. Porque no caso do 3, basta somar duas parcelas já dá zero. Mas a gente viu que no caso do 5, nós precisamos somar 6 parcelas do 5 para chegar a ser zero. Não deu zero antes em momento algum. Então, na verdade, se você olhar para o número 1, você já encontra a característica. Porque se você somar o número 1 em Z6, ele não vai dar zero nunca. Ele só vai dar zero quando você chegar no sexto número 1. Até aqui tem 5, pronto. Só vai dar zero quando você chegar no sexto. Antes de você ter 6 números 1, não vai dar zero nunca. Então, a característica do Z6, por exemplo, usando esse símbolo aqui, característica do Z6 é 6. Na verdade, a característica do Zm é m, tá certo? A característica de ZQRC é 0, porque não tem como sair somando o número 1 uma certa quantidade de vezes e chegar a dar zero, quando o número 1 é um número inteiro, ou racional, ou real, ou complexo. Não vai ser
0 nunca. Aí a gente disse que a característica desse corpo, ou desse anel, é 0. Enquanto que a característica do Zm é m, porque se eu somar o número 1 m vezes, isso dá 0. Bem, então essa é a definição de característica. Seja A um anel com unidade, então a característica de A é um número inteiro h maior do que 0. Se e somente se h é o menor inteiro estritamente positivo, tal que h vezes 1a é igual a 0a. Ou seja, se e somente se h é a ordem de 1a no grupo aditivo A+. Então, olha só, é exatamente o que eu tinha acabado de falar para vocês. A gente, quando olhou para o Z6, olhou o 5 e olhou o 1 também. Mas não precisava, para dizer que a característica era 6 no Z6, olhar o 5. Essa proposição está dizendo que basta que você olhe o 1. Então vamos ver, à luz da demonstração e à luz da definição que foi dada agora há pouco, como isso daqui é verdade. Por que isso daqui é verdade? Então, por hipótese, a característica do anel A é igual ao número H, né? Que nós estamos pegando aqui, a característica de A é um número H inteiro maior do que 0. E, portanto, H vezes A, onde A é um elemento qualquer de A, é igual ao elemento neutro da adição, qualquer que seja o A em A. Então, em particular, quando você fizer H vezes 1A, vai dar 0. Isso não se discute. Mas o que eu quero mostrar é que H é o menor inteiro estritamente positivo, tal que isso acontece. Então, suponha que para algum inteiro m, esse m menor do que o H e maior do que o 0, isso daqui aconteça. Ou seja, eu estou supondo que H não é o menor. Então, qualquer que seja o A pertencendo aos anéis, ao anel A, o que eu vou ter? Eu vou ter que m vezes A, que vai ser A mais A mais A mais A, etc. Isso daqui pode ser escrito como A vezes 1A, etc. E eu posso colocar o A em evidência e eu vou ter que A vezes isso daqui, que é igual a A vezes M vezes 1A, e o M vezes 1A vai ser o 0A, ou seja, vai ser o anel, vai ser o elemento neutro da adição. Aí o que eu concluí? Eu concluí que isso vai dar o elemento neutro da adição. Mas eu estou pegando um M menor do que o H e isso está dando o 0, o que é um absurdo, uma vez que, por definição, nós estamos supondo que o H ele é a característica, né? E a definição de característica diz que ele tem que ser o menor. Ele tem que ser o menor. Então, eu não posso ter um outro M menor do que H, tal que M vezes 1A dê como resposta, na verdade, M vezes A dê como resposta 0A para qualquer A em A. Eu não posso ter que isso aconteça, senão fere a definição de característica. Então, esse M menor não existe. Logo, o H é o menor inteiro estritamente positivo, tal que H vezes 1A dá o elemento neutro da adição no grupo A+. E voltando, agora eu considero que H é o menor inteiro estritamente positivo, tal que isso aconteça. E eu quero mostrar que se ele é o menor, então ele é a característica. Ora, então se eu tenho que H vezes A é igual a mais A mais A, etc. E aí eu posso escrever de novo assim. Eu posso escrever, colocar o A em evidência e eu vou ter esta soma. Né? Então, esta soma tem H parcelas. Então, eu vou ter A vezes H vezes 1A. Só que como H agora eu estou considerando como sendo a característica, então H vezes 1A é igual a 0A, né? Particularmente para 1A também é 0A, e eu vou ter que A vezes 0A vai ser 0A. E aí eu concluí que H, estou supondo ele o menor inteiro tal que isso daqui aconteça, então ele vezes qualquer A, onde A é um elemento qualquer do anel A, vai ser sempre o elemento neutro da adição. E aí eu posso afirmar que H é a característica do anel A. Então, se houvesse algum inteiro M, tal que o M estivesse entre o 0 e o H, e o M vezes A fosse 0A para qualquer A pertencendo a A, então nós teríamos em particular
que o m vezes 1a seria 0, o que também é contrário à hipótese de que o h é a característica, você teria um m menor do que o h fazendo isso. Então, de fato, h é a característica de A. Tá? Então, está demonstrado que se o h for a característica de A, então você tem aqui, se h for a característica de A, você tem que h vezes 1a é igual a 0a. Logo, se você quer saber qual é a característica de A, você não precisa ficar somando outros elementos. Basta você pegar o 1a e sair somando, e a primeira vez que ele der 0, a quantidade de vezes que você somou é a característica do anel que você está trabalhando. Bem, exemplo 38. Observemos primeiro que em Zm, m vezes 1a é 0. Então, o m, como eu tinha afirmado antes, é a característica do Zm. Suponhamos, por outro lado, que para algum r maior do que 0 e menor do que s, se tivesse r vezes 1a igual a 0. Isso não vai acontecer, né? Então, como r vezes 1a é igual ao próprio r, então eu teria que o r teria que ser o próprio 0. E não é o caso. Ou seja, o r congruente a 0 módulo m. O r faria parte da classe do 0. Então, o m dividiria o r, o que é impossível porque eu estou pegando um r menor do que o m. Logo, não existe esse r menor do que m, tal que isso aconteça. Não existe uma quantidade menor de parcelas para somar o número 1 e dar 0 uma quantidade menor de parcelas menor do que o m de parcelas. Então, a menor quantidade de parcelas que eu vou somar o 1 para dar 0 em um Zm é o m. Bem, logo a característica do Zm é o m. Onde tem alguém gritando aqui do lado. Bem, proposição 17. Se a característica de um anel de integridade A não é 0, então é um número primo. Ó, ele está falando no caso do domínio de integridade, tá? Se você estiver diante de um domínio de integridade, de um anel de integridade, então a característica é um número primo, a não ser que esse domínio de integridade tenha por característica 0. Exemplo, quando você pensa em Z tem característica 0, né? Por mais que você some o número 1 inteiro, não importa a quantidade de parcelas que você somar, isso daqui vai ser sempre diferente de 0. Portanto, a característica do anel Z é 0. E Z é um domínio de integridade, né? Mas ele não tem uma característica primo, um número primo. Por quê? Porque a característica dele é 0. Então, se a característica de um anel de integridade A não é 0, então é um número primo. No caso de Z, por exemplo, é 0. Então vamos lá, vamos à demonstração. Por que é um número primo a característica de um domínio de integridade quando essa característica não é 0? Bem, a característica tem que ser um número positivo, então, porque ela não é 0, né? E quantidade de parcelas é um número inteiro maior do que 0, não pode ser negativo e não pode ser 0. Então, porque eu estou supondo que não é 0. Então, se h não fosse um número primo, o que aconteceria? Eu teria que o h pode ser escrito como um produto r vezes s, onde o r e o s tem que ser um número maior do que menor do que o h e menor do que o 1, né? Um produto aqui, ou seja, o h seria um número composto, já que ele não é primo, né? Então, teria essa situação. Então, como a característica de A é o h, então, quando eu faço R vezes 1A, e o R é menor do que o H, isso não pode dar o elemento neutro da adição. E quando eu faço S vezes o 1A, isso também não pode dar o elemento neutro da adição, porque o S é menor do que o H, e o H é a característica. É o menor número, a menor quantidade de parcelas que faz isso. Ora, mas o H é o R vezes S. Então, se eu multiplico H vezes 1A, é a mesma coisa que multiplicar R vezes S vezes 1A, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, H vezes 1A é o 0A, mais H vezes 1A é RS vezes 1A. E a gente mostrou na proposição, lá nos nossos slides iniciais, que M vezes N vezes 1A é igual a M vezes 1A vezes N vezes 1A, lembram?
Então, aqui a gente usou a proposição RS vezes 1A, R vezes 1A e S vezes 1A. Mas essas coisas são diferentes do elemento neutro da adição. Então, como é que este produto aqui, esse é diferente do elemento neutro, esse é diferente do elemento neutro, e a resposta está dando o elemento neutro. Isso só seria possível se A não fosse um domínio de integridade. Mas é um domínio de integridade. Portanto, eu não posso ter esse produto aqui sendo nulo, já que eles dois são diferentes de zero. Então, da igualdade, esse produto dando 0A obtido, segue que os elementos R1A e S1A são divisores próprios de zero em A, o que contraria a hipótese de A ser um anel de integridade, um domínio de integridade, como eu gosto de dizer. Portanto, H é um número primo, porque essa contradição surgiu porque nós estávamos supondo que H era um número composto. Portanto, ele é primo. Está provado o que a gente queria. Bem, vamos seguindo em frente. Exemplo 39. Vamos dar agora um exemplo de um anel comutativo com unidade. Professor. Oi. Consegue me ouvir? Consigo. Desculpa atrapalhar a explicação que tinha colocado aqui no chat, mas eu acho que o senhor não tem acesso ao chat, né? Não, não tem. Oi. Eu vou precisar sair um pouco mais cedo agora, porque eu vou trabalhar agora de 5 horas. Faltam 5 minutinhos para eu me organizar aqui, tá? Tá bom. Eu comecei a dar aula de reforço e aí tá batendo o horário da aula. A sua aula é online? Sim? Tá. Eu vou fazer o seguinte, viu, Vanessa? Eu vou concluir, chegar até o ponto do exercício e aí eu mando os vídeos para vocês, tá? É só o finalzinho você assiste, tá bom? Tá certo, então até Porque só falta 2 paginazinhas, eu acho, tá? Então, a prova fica para semana que vem, né? A gente estabelece o máximo de exercício que puder abarcar e faz uma provinha, tá bom? Tudo bem, então bom final de semana, bom final de tarde, tá? Para você também. A Raíssa vai conseguir continuar ouvindo? Consigo sim, professor, tô aqui. Tá bom, então eu vou continuar contigo. Falou. Então, continuando, exemplo 39. Vamos dar agora um exemplo de um anel comutativo com unidade e infinito, cuja característica é 2. Tá vendo? A gente estava meio que encucado, eu pelo menos, né? Encucado, porque estava dando a impressão que se o anel é infinito, era o que estava acontecendo com Z, era o que estava acontecendo com Q, com R, né? E com C. Eram infinitos, aí a característica era 0. Aí a gente fica na sensação de que se for infinito, a característica é 0, e se for finito, a característica é um número específico. E no caso aí, seria um número primo, sempre que fosse um domínio de integridade. Mas não é verdade. Ó. Ele aqui vai te dar um exemplo de um anel que é infinito, mas que ele tem característica 2. Né? Então, esse anel é formado por todas as sequências infinitas de elementos de Z2, com a adição e a multiplicação definidas componente a componente. Então, se indicarmos por A esse anel, então nós vamos ter o quê? Ó, isso aqui. Ó. Você tem uma sequência infinita de elementos, né? E esses elementos todos estão em Z2. Então, se estão em Z2, ou é 0 ou é 1. Né? Só tem esses dois elementos em Z2. Então, são sequências onde você só tem zeros e uns. Né? Onde 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1 e 1 mais 1 dá 0. Né? Que são as operações em Z2. Então, quando você vai somar uma sequência dessa em A com outra sequência dessa em A, você vai ter A1 mais B1, A2 mais B2, a adição é definida dessa maneira. E quando você vai multiplicar, você vai fazer A1 vezes B1, A2 vezes B2 e assim por diante. Coordenada a coordenada, entrada a entrada. Né? Como diz ele aqui, componente a componente. Bem, deixamos para o leitor a verificação de que realmente se trata de um anel comutativo com unidade. Porque daria trabalho, mas o que você precisa perceber? Por exemplo, o elemento neutro da adição seriam todos, a sequência toda nula, porque aí você soma uma sequência toda nula, 0, 0, 0, 0, com B1, B2, B3, etc., vai ficar B1, B2, B3, etc. Né? Então, não é muito difícil de perceber que isso daqui é um anel, olhar as propriedades que definem um anel. A unidade seria formada pela sequência
que tivesse apenas um, né? Um sempre. Porque uma vez B1 vai ser B1, uma vez B2 vai ser B2, etc. Então, realmente tem unidade. E não é difícil de verificar as propriedades também da multiplicação. Então, ele destacou aqui, ó, que a sequência 0 é o elemento neutro da adição e a sequência de 1 é o elemento neutro da multiplicação. Bem, 2 você já tem 0, né? Então, está aqui ele mostrando que você falar de 1, etc. Estranho, eu não, deixa eu tentar entender aqui. Duas vezes, perdão. 2 vezes 1, etc. é a mesma coisa que você fazer 1 e somar com a sequência de 1s também. Mas aí somar isso daqui seria como se você estivesse com os 2. Mas só que você está no Z2, então isso é o 0. Então ele está mostrando que 2 vezes um elemento qualquer... deixa eu tentar deixar isso mais claro, eu acho que não ficou muito claro. Se eu fizer... só tem sequências de 0 e de 1s, né? Mas para verificar a característica, o que eu preciso fazer? Eu só preciso olhar para o elemento neutro da multiplicação. Então, isso daqui é o nosso 2 vezes 1A, né? O nosso 2 vezes 1A vai dar o 0A. É isso que ele está te mostrando. O nosso elemento neutro da multiplicação é essa sequência de 1s. E o que seria 2 vezes a nossa sequência de 1s? É somar a sequência de 1 com ela mesma e vai dar 0. Esse daqui é o nosso 0A. Então, isso mostra que a característica desse anel é 2. A característica desse anel é 2. E, bem, a menor característica seria 1. Só que uma vez isso daqui não vai dar 0. Portanto, realmente o 2 é o menor número inteiro que vai multiplicar o nosso elemento neutro da multiplicação e que vai dar como resultado o elemento neutro da adição. Portanto, a característica desse anel, de fato, é 2. Ok, então está aí um exemplo interessante de um anel comutativo com unidade e que tem por característica 2, e ele sendo infinito. Bem, exemplo 40, a característica de um anel com unidade finito é maior que 0. Bem, a característica de um anel com unidade finita é maior que 0, é uma afirmação, né? Indiquemos por A esse anel e consideremos a sequência. Então, se você tem um anel com unidade finito, ele não pode ter característica 0, né? Não tem como você ter um anel com unidade finito e ficar somando o número 1 várias vezes e ele em momento algum não dá o elemento neutro da adição, ou seja, não dá 0. Não tem como, né? Porque ele é finito. Em algum momento essa soma vai ter que dar 0. Bem, o fato de A ser finito assegura que há 2 elementos nessa sequência. Ele pegou aqui o 1A, depois 1A mais 1A, depois 1A mais 1A mais 1A. Ele tá somando cada vez mais o 1A, né? Ele tem 1A aqui na primeira, na segunda ele tem 1A mais 1A, e ele continua fazendo isso, 1A mais 1A mais 1A na terceira. E ele continua somando cada vez mais. Então, o fato de A ser finito assegura que há 2 elementos nessa sequência, digamos, R vezes 1A e S vezes 1A, tais que o R seja maior do que o S, e o R vezes 1A seja igual ao S vezes 1A. Ou seja, como isso daqui um dia acaba, a única chance que tem é chegar no momento em que você vai somar um monte de 1A e vai coincidir com um que já tinha antes, né? Vai ter que voltar a acontecer que a resposta seja um que já tinha antes. Então, se em algum momento você tem uma soma R vezes 1A e no outro momento você tem uma soma S vezes 1A, vai ter um momento em que essas duas coisas serão iguais. Mas aí, se as duas coisas são iguais, você pode somar o oposto, e aí você vai ter R vezes 1A menos o S vezes 1A. Né? Em algum momento isso vai acontecer. O R vezes 1A vai ser igual e eu vou poder somar o oposto, dando como resultado 0 vezes 1A. Mas aí você coloca o 1A em evidência e você vai ter que R menos S vezes 1A vai dar o 0A. Portanto, ele está te dizendo que este número aqui é a característica. E esses caras são distintos, portanto, isso não é 0.
Então, em algum momento, você vai encontrar um R menos S maior do que zero, tal que o R menos S vezes 1A é o 0A. E esse menor número em que isso aconteça, o menor inteiro estritamente positivo, tal que isso daqui aconteça, vai ser o nosso H vezes 1A, que dá o 0A, e ele é a característica de A. Portanto, se o conjunto é finito, se o anel é finito, a característica dele não pode ser zero, tá certo? Ela é um número maior do que zero, um número inteiro maior do que zero. Legal. Exemplo 40 era só isso. Bem, deixa eu ver quanto falta aqui para chegar numa posição confortável. É muito, né? Vamos, depois ainda vem característica de um corpo antes de anel. Acho que vou interromper a nossa aula por aqui. Já tá bom, né? 17h05. A gente continua então a partir desta proposição 18. Dois anéis isomorfos têm a mesma característica. Ok? Fica para a próxima aula.